Começou a correr como? Por quê? Cara, eu comecei a correr em 98. Eu sou velho de corrida. Em 98 porque, cara, primeiro eu queria perder peso e porque eu tenho uma herança ruim da família da minha mãe. Todo mundo que é sedentário, acontece alguma coisa. Tem um tio com derrame, outros, um monte de ponto safena, essas coisas. Minha mãe controlava a pressão, toda essa coisa. Eu falei, bom, como eu tenho metade dessa herança, eu preciso cuidar disso aí. Daí comecei a correr naquela época e, cara, nunca mais parei. Né? Ninguém me falou, aconteceu. E foi se especializando, assim? Cara, eu sou jornalista, né? Daí eu acabei indo trabalhar com corrida também, mais pra frente, depois de alguns anos. Né? Numa revista especializada de corrida e depois fiz o primeiro podcast de corrida que teve no Brasil, isso em 2010. Podcast quando se falava pouco em podcast, a gente já fez um podcast. Parei de fazer o podcast, comecei o canal no YouTube em 2012. Legal. Como que era 2013, desculpa. Nesses primórdios, tipo, porque hoje em dia, em todo lugar na rua, você vê assim, como que era correr nessa época? Aonde você corria? Cara, na verdade, eu comecei a correr no segundo boom de corrida que teve no Brasil. O primeiro boom de corrida foi no final dos anos 70 e início dos anos 80 no Rio de Janeiro. O segundo boom foi nos anos 90, em São Paulo, por causa do Abílio Diniz. A maratona de revezamento Pão de Açúcar. Era uma época que os executivos das empresas começaram a correr, fazer exercício. E daí começou a mudar aquela coisa de que o executivo de alta... Sabe, o CEO era um cara gordo, fumante, aquela coisa, aquele estereótipo que a gente vivia quando a gente era... Sim, sim. Né? Você não, Babi, você é muito novinho. Mas a gente vê esse cara, o cara gordão, bem sucedido, era um cara diferente. Uma coisa meio de coronel, né? Daqueles coronéis do interior. Mas isso foi mudando, a cara dos executivos foi mudando, que o cara era o cara bem sucedido no trabalho, é um cara bem sucedido em esporte, é um cara dedicado, passou a usar a disciplina do trabalho para correr. Então a gente começou a ver essa coisa e teve essa explosão de corrida naquela época. Mas naquela época já era grande, cara. Mas você falou do segundo boom. O primeiro boom era quando se chamava ainda de fazer o Cooper? Não. Eu lembro dessa época de então, corrida, mas assim... era fazer Cooper. O Cooper surgiu no início dos anos 70 mesmo. Agora, o boom de corrida no Brasil foi no final dos anos 70, quando o Rio de Janeiro começou a fazer uma maratona, baseado na maratona de Nova York. Então, tinha muita gente correndo no Rio de Janeiro. Já chegou a ter 8.500 pessoas correndo a maratona do Rio em 1982, se não me engano. Era uma coisa muito grande. As pessoas treinavam para correr a maratona do Rio. Pouquíssimas pessoas corriam São Silvestre, por exemplo. A corrida era a maratona do Rio. Já teve atletas de elite de altíssimo gabarito vindo correr a maratona no Rio naquela época. Só que daí esse boom foi caindo lá e começou a crescer em São Paulo logo depois. O povo só conhecia, vamos dizer assim, a São Silvestre, né? Só se falava mais de corrida e na nossa época, principalmente. Sim. Corrida era São Silvestre. Né? Dia 31 de dezembro, né? Exato. O povo entendia que existia corrida dia 31 de dezembro. Exato. Para correr, para emagrecer o que ganhou no Natal. E era à noite, né? Era à noite. Era na virada. E era o sentido oposto. Você descia Brigadeiro e subia Consolação. E agora é quando a São Silvestre? Agora é de manhã. Dia 31, só que é de manhã, logo cedo. Ela era à noite, tinham 7 quilômetros, né? 7,5 km. Depois passou a ter 15 quando foi para a tarde. Passou a ser disputada à tarde. Daí com a coisa do Réveillon, da Paulista, deixaram ela de manhã. Então eu queria saber como exatamente que você começou. Você começou primeiro com pouco dando trotezinho, aí você chegou a fazer poucos quilômetros, ou assim, como que foi esse início, assim, para você, não, tipo, vou correr agora, aí você começou devagarzinho, depois você foi aumentando. Sim. Isso é uma dúvida que eu tenho, porque assim, eu quero muito correr 7, correr depois 21, então eu quero muito saber como é que funciona esse início, sabe? Olha, eu fiz aquela coisa clássica de ficar tentando ir na academia, pagava e não ia, né? No início. Assim. Ficava, tradicional. Não, queria isso, queria... Quem daí, nunca? Só que numa época, quando eu estava morando na Zona Sul, em São Paulo, tinha uma academia perto de casa e eu me matriculei na academia. Daí fazia tinha que ir para bicicleta ergométrica, aquecer 10 minutos antes de começar a musculação. Daí quando eu fazia a academia... O térreo dela tinha 2 esteiras bem rudimentares, assim, e as bicicletas. E depois você tinha que descer para ir para a musculação. Daí quando chegava, assim, a aquecer... Tinha um cara que devia ter a minha idade na época, e ele corria meia hora na esteira. Sempre que eu estava ali, ele estava correndo. E eu perguntei para ele, escuta, como é que você começou a correr aí? Cara, eu corria 1 minuto, andava 1 minuto. Corria 1 minuto, aí eu andava 1 minuto. Depois eu comecei a aumentar o tempo. Corria 2 minutos, andava 1 minuto. E aumentando, até a hora que eu consegui correr 30 minutos. Eu falei, cara, vou fazer isso. Foi assim que eu comecei. É que no início, para quem começa a correr, fica difícil porque é um condicionamento cardiovascular, pulmão, coração, então é muito difícil no início. Tanto que as pessoas acham que tem uma técnica especial para respirar. Na verdade, a respiração
ela vai melhorando conforme você vai se condicionando melhor, né? Quanto mais você condiciona, fica mais fácil correr. Então é uma coisa de gradual. Entendi. Né? Você vai aumentando com o tempo. Assim. Você corre quantos quilômetros, assim? Qual é o seu máximo? Qual foi o seu maior, assim, o seu recorde? Já corri 52 quilômetros. Meu Deus! E você, Babi? Gente do céu, eu tô chocada em Cristo. Que isso? Sério? Já corri, mas como é isso? Mas eu já corri 36 maratonas já. Não, mas quanto tempo? Né? Quantas horas, assim, levou? Isso daí eu acho que foi 5 horas e pouquinho. 5 horas e alguma coisa. Meu Deus do céu, 52 quilômetros em 5 horas. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa, Babi. Eu sei que parece... Eu tô chocada. Eu sei que parece... Gente, eu sei que você tá assustada, mas... Você falou que você é rata de academia? Quando você começou na academia, você não conseguia levantar peso nenhum, na verdade? Não, é. Então, é volume de treino. Quanto mais treino você vai fazendo de corrida, mais tempo você consegue correr e maiores as distâncias. É a mesma coisa. Mesma coisa. É que você tem que treinar, tem que aumentar o volume de treino e com o tempo você vai conseguindo. Mas eu corro há 28 anos. Então, como eu disse, corri já 36 maratonas. Né? Mas é com o tempo. Não é nada de outro mundo, não. Mas você tem que se dedicar e fazer as coisas direitinho. Um dos primeiros maratonistas, assim, famoso pra caramba, é o Dr. Drauzio Varela. Eu lembro que nos anos 90 ele já falava pra gente, não, vou correr a maratona de Nova York. Sim. Isso, anos 90, imagina. Tipo, ele corre muitos Varela anos. é tudo sábio. Esses caras que tem sobrenome Varela é tudo sábio. Por isso. Não, mas é legal, né? Porque assim, o médico... que alguém aqui tem esse nome. E aí, assim, hoje em dia tá tendo um boom de corrida. Hoje em dia a corrida, cresceu assustadoramente. É como o PH fala, né? O PH Dragani do 89, ele é o boom da corrida. É o boom da corrida. Você faz um quadro com ele lá, né? Faço um quadro toda sexta-feira. Legal. No programa que ele tem. Hoje a gente já pode dizer que a corrida é o segundo esporte mais praticado do país? Parece que é. Mas assim, a gente tá num boom gigante, nunca antes visto, assim, na face do mundo, mundial, assim, porque não, a minha amiga no mundo começou todo. a correr. Você não tá entendendo? Tipo assim, não, vamos lá, gente. Eu tenho que falar, amiga, eu te amo, você é minha amiga. Mas assim, a minha amiga, né, ela ganhou bastante peso. Tá. E ela é uma pessoa que ela não gostava de academia de jeito nenhum, nem nada de exercício físico, nem ela e nem o marido. E eu falava, cara, eu como sou praticante de esporte que eu amo, faz bem pra cabeça. Cara, por que vocês não vão? No nada ela começou a correr. Hoje ela tá correndo. Tá faz 1 quilômetro, 2, ela foi aumentando. E agora virou assim um estilo de vida pra ela. A corrida. E ela emagreceu bastante com a corrida. Na hora que ela chegou, eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu? Mas, Babi, assim, pras mulheres, a corrida é muito foda, assim, porque mexe muito com a autoestima. Então a mulher fica muito segura, é muito legal, assim. Eu vejo isso acontecer direto. Transforma completamente. A corrida transforma todas as pessoas. Mas as mulheres, em particular, é muito legal, cara. Porque todo esforço que... não, essa vida toda... Não, preciso emagrecer, preciso fazer isso aqui, preciso fazer aquilo. A corrida mexe muito com o corpo e melhora muito, assim, a qualidade de vida em geral. Então, mexe muito com a autoestima. Eu vi, já aconteceu, de ter uma mulher que tinha um cara que era sedentário, um marido. Ela começou a correr e começou a mudar a vida. Separou, cara. Porque o cara não acompanhou toda essa coisa dela ficar muito mais segura e dela crescer, assim, sabe? Em todos os sentidos. Autoconfiança. Total. Muda a cabeça, não é só o físico, né? Acaba mudando, né, o interior também. Você se sente bem de uma forma geral, né? Pra dormir, pra se alimentar. Tudo. A endorfina ajuda bastante. Mas isso que você perguntou, cara, assim, a gente tá nesse boom gigante de corrida por causa da pandemia. Porque na pandemia as pessoas descobriram, muita gente passou a descobrir a corrida porque era um esporte fácil de você praticar. Porque você podia correr isolado, não precisava de quadra, não precisava de amigos, você podia correr. E daí muita gente, essa coisa começou a se contaminar, as pessoas começaram a se contaminar a corrida e passar para os outros. Né? Que não podia sair de casa. Quem não pegava Covid, pegava corrida. Depois ia passando para as outras pessoas. Porque tem uma coisa de ficar evangelizando os outros com a corrida. Mas a gente está vendo um negócio gigante e é mundial mesmo, não é só no Brasil. Mas em São Paulo também está tendo uma coisa assim. Ano passado, na São Silvestre 99... virou a festa do Instagram. Dia 1º de janeiro, todo mundo postou sua foto. Olha eu aqui na São Silvestre. E aí, assim, as pessoas descobriram que justamente agora, nesse ano, é a 100ª. Exato. Então, assim, todo mundo que ficou com inveja daquele cara no Instagram, eu quero correr também. Então, assim, esse ano, a coisa cresceu muito graças também ao Instagram e graças à 100ª São Silvestre, não foi? Sem dúvida que o Instagram tem essa conta. Dá para botar a conta no Instagram, porque fica todo mundo mostrando treino, mostra e tal. Tem muita gente começou a fazer trabalho de influência também no Instagram. Isso cresceu bastante. Então, eu acho super legal. Quanto mais gente falar de corrida,
melhor para mim, que eu falo de corrida também. Então, eu ia te fazer a pergunta agora com relação a isso. Você montou seu canal no YouTube para falar sobre corrida. Isso você fez para quê? Para incentivar a galera, para ajudar a tirar dúvidas, como a Babi aqui, que tem dúvidas. Esse foi o intuito? Cara, vou dizer assim, ó. Eu trabalhava com revista, né? Eu era apaixonado pelo meio revista. Desde criança, desde moleque, eu adorava ir na banca de jornal comprar revista. Eu adorava esse meio de comunicação. E eu comecei a trabalhar com revista e era muito legal. Eu trabalhei na Abril, trabalhei na editora que fazia a revista Brava, a República. Depois fui trabalhar na Isto é Gente. E depois consegui me encaixar numa revista de corrida, que era Contra-Relógio na época. Isso em 2006. E em 2010, eu cheguei para o meu chefe e falei, cara, vamos fazer um podcast. Ele, pô, o que é podcast? Poucas pessoas realmente sabiam. E ele falou, não sei o que nada. Daí eu consegui, arrumei o equipamento, a gente começou a fazer e deu muito certo. Tanto que a gente tinha um número na época que hoje seria excepcional. A gente tinha 8.500 pessoas escutando por semana o programa. Era muito bem sucedido. Né? É um volume muito bom para o podcast de hoje, é um número excepcional. Só que o podcast estava indo tão bem que o dono da revista achava que o podcast estava roubando o público da revista. Não, as pessoas estão deixando de ir à revista por causa do podcast. Arcaico, né? Cara, como? A gente pega a edição do mês da revista, a gente incentiva que as pessoas assinem. Mas ele acreditava nisso e mandou parar de fazer também, porque eu fazia com outro jornalista, que era o André Savazoni, e a gente se divertia fazendo podcast. E ele achava que, não, corrida é coisa séria. Não é para se divertir, porra. Mas eu, na redação com ele, era um cara muito divertido. É o CEO antigo, né? Então. E daí eu falei, tá bom, a gente parou de fazer o podcast. Daí eu fui pro YouTube para continuar a tentar com esse caminho. Tá? Vou pro YouTube, porque naquela época não existia essas coisas de financiamento coletivo mensal que tem hoje em dia, né? Sim. As pessoas dos ouvintes, ou o pessoal poder te ajudar. Não tinha isso. Eu falei, cara, vou pro YouTube, porque se der certo, pelo menos tem uns centavinhos lá do YouTube, quem sabe, né? Só que como eu já estava ali na revista já há 7 anos, eu conhecia muita gente das marcas, atletas, treinadores, já tinha esse relacionamento com a galera. Então eu consegui vender o canal para algumas marcas. Eu comecei a fechar uns projetos. Eu falei, cara, dá para eu sair da revista. A revista está morrendo, não está tão legal. E eu fui, cara, mas assim, não tinha plano de negócio nenhum. Só queria falar sobre corrida, continuar falando sobre corrida no YouTube, e acabei encontrando o caminho que acabou dando certo, ainda bem. Né? Nasceu com a vontade de... Então, era assim, eu queria só falar de corrida, cara. Então, não tinha uma intenção assim, eu quero falar disso, quero fazer. Não tinha um plano, nem financeiro, nem nada. Assim. Foi na loucura dos 40 anos que sabe que é aquela virada, né? Ou vou para algum lugar agora, né? Uma chance de você fazer uma virada de mesa, né? Daquelas propagandas da Pan-Americana de Arte. Sim. Ele virou a mesa, vocês lembram Sim. disso? Você não, né? Você não. A Babi é nova. Ela só olha no YouTube, né? Depois veio as propagandas da Escola Pan-Americana de Arte. Você vai ver. É muito legal. Bom. Você falou que você fez 48 corridas, é isso? Não sei quantas corridas eu fiz na vida, mas eu já fiz 36 maratonas. Maratonas, de vida, isso, assim, desculpa, de vida. isso. Não, qual que você achou melhor? Qual que você mais gostou de fazer e por quê? Cara, a corrida que eu mais gostei de fazer na vida foi uma em 2019, que foi a São Silvestre. Que eu corri tomando uma cerveja por quilômetro. Uma cerveja? Essa foi a mais difícil da minha vida, a mais legal. No final chegou bêbado? Tô completamente embriagado. Completamente embriagado. Não, teve um cara que correu de chinelo, você viu? Esse vídeo viralizou. E bêbado. E ganhou uma medalha. Como? Uma medalha porque chegou no final da prova. Ganha, sim. Né? Mas assim, esse assunto é um assunto que eu não abordo. Porque não pelo fato dele estar bêbado, mas o fato dele ter corrido sem inscrição à prova. Então é uma coisa que eu sempre condeno. Então, para mim seria hipocrisia falar disso. A minha dúvida, como que a chinela dele não arrebentou? Pois mas é que não solta as tiras, né, vai? Agora, nesse assunto. E não deforma. Nesse assunto você sempre bate muito nisso, né? Porque assim, hoje vira uma praga com os tais pipoca. O cara que não se inscreve, aí chega lá no dia e sai correndo no meio de todo mundo, assim, atrapalhando. Prova, tudo mais, né? E tem isso, eu não sabia. Então, é uma coisa que é irregular, não é legal. Você acaba atrapalhando quem te inscreveu. Porque as pessoas se pagam para participar da prova. O organizador paga uma grana para fazer a prova. Daí as pessoas vão custo, lá, né? e entram sem pagar e começam a usar os insumos que estão na prova, e ocupar fisicamente o espaço, né? Você já está atrapalhando. Né? E até pegar medalha muitas vezes, né? Como aconteceu no Rio recentemente, né? Isso acontece, é um saco. Então eu sempre combato. Então o cara que... Sérgio, você tem que falar sobre esse caso. Cara, eu não falo sobre esse caso. O cara correu... Se ele tivesse inscrito bêbado e correu a prova e falou, pô, maravilha. Agora se não está inscrito, eu não vou falar.
Tá certo. Mesmo não seria hipocrisia da minha parte. Falar um monte. Agora tudo bem se o cara tá bêbado. Agora, mas o fato é que o cara, esse aí conseguiu apoio de algumas pessoas para continuar correndo, deram roupa, tanto. Mas, cara, eu não posso. Não consigo. O que importa é que você ficou bêbado na São Silvestre. Eu sim, eu estava inscrito. É isso aí. O fato, assim, da corrida ter virado moda, né? Você acha que atrapalha os corredores raízes, assim? Porque, olha, eu falo pra você, assim, na academia, né? Eu tiro pela academia, assim, que às vezes a gente vai no horário, tá lá, cinco adolescentes, assim, no mesmo aparelho. Ninguém termina a série. Você quer usar, eles estão lá, revezando. No celular. E conversa, e brinca, e olha no espelho, não sei o que. Ela falou, meu amigo, a gente quer treinar, eu preciso treinar, tem que 1 hora de treino aqui, ó, querido, ó, vai logo aí, ó. Aí eles ficam lá, todo no... Então, pra mim, atrapalha. Ainda mais se a academia não tem muitos aparelhos, né? A pessoa fica lá fazendo hora. Então, assim, você acha que atrapalha na modalidade da corrida também? Cara, eu acho que não. Na verdade, o que tem acontecido é que alguns parques aqui de São Paulo, como o Parque do Ibirapuera, está lotado de gente correndo em certos horários que atrapalha, que fica ruim você conseguir fazer um treino adequado, assim. Mas eu acho que o esporte é tão democrático, cara, sabe? Essa falta de você não precisar de ninguém, você vai a hora que você quiser, com qualquer tênis, com qualquer roupa. Só depende do quanto você quer fazer, quanto quer se dedicar ao negócio, né? Tem que ter o relógio para correr? Não. O tênis... Né, bom, assim, porque eu vejo o povo montando kit de corrida e falar, gente, já não dá pra correr ali, né? Porque você vai olhar o tênis, isso é uma reflexão muito grande, assim, porque a corrida, cara, é o que você quiser, entende? Porque eu tenho visto alguns posts no Instagram de algumas pessoas, não, eu estava super apaixonado pela corrida, mas daí o negócio começou a ficar sério, e daí eu estava me pressionando muito, e daí eu vou parar de correr porque eu não quero mais esse tipo de coisa. Cara, mas... a corrida é o que você quiser, você não precisa correr por performance. Se você quiser correr por performance, você corre. Se você quiser correr de boa um dia, quer só correr 2 vezes na semana, você faz o que você quiser. Não tem... Porque como a gente é amador, a gente corre porque a gente gosta de correr, você não tem que ter obrigação nenhuma, você tem se você quiser. Agora a pessoa se diz, estou me sentindo pressionado, não quero mais correr, porque todo mundo fica só pensando em correr performance. Não, cara, você faz o que quiser, bicho. Você é profissional, você não é pago para isso. Você não é profissional, você não vive para isso. Se você vive para isso, você tem que pensar em performance o tempo todo. Sim. Mas se você não vive, por quê, cara? Porque você tem que esquentar a cabeça, que você está se sentindo pressionado, que os outros ficam vendo você correndo, se você está correndo bem ou não. Cara, faz o que você quiser. Eu, como corro há 28 anos, cara, eu já vivi muitas fases na corrida. De querer muita performance, depois querer ficar tranquilo, de quase não correr direito, voltar a correr por performance, depois voltar a correr tranquilo. Esse ano mesmo, eu corri só esse ano eu corri 7 maratonas. E eu corri todas de boa. Caraca. Todas tranquilas, assim, eu vou de boa, aqui vou tranquilo. E vou lá e corro, a prova aí é uma delícia, entendeu? Agora tem gente que corre 21 também de boa, 10 km tranquilo, vai com os amigos. A São Silvestre, uma das coisas mais legais que eu acho, que eu vivo nas provas, é correr com amigos, sabe? Às vezes eu vou em maratona, corro sempre com uma amiga, com a Dani Gabriele e com o Dalton, né, que são 2 amigões meus. A gente corre junto a prova, a maratona inteira, trocando ideia, falando um monte de besteira, contando mentira, falando mal dos outros, essas coisas. É uma delícia, a melhor coisa que tem. E a São Silvestre eu faço assim também. São Silvestre eu só corro lá atrás e correndo com os amigos, porque é a oportunidade que você tem no último dia do ano, você fazer uma coisa que você ama, que é correr uma prova, que é super simbólica, e você fecha o ano fazendo uma coisa legal. Com os amigos ainda tem o quilômetro 14, que a gente fala que é o 41, ao contrário, né? 41 da maratona. Porque a São Silvestre tem 15 quilômetros, não é uma maratona. Só que a gente fala que é uma maratona. Chega no 41 aqui, que é a subida do Brigadeiro, tem um monte de amigo meu, tem uns amigos que fazem um poço de cerveja, a gente para lá, fica tomando cerveja, blá, 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 blá. Vamos terminar, vamos. Daí a gente termina, depois desce na Pamplona, para num bar e fica tomando cerveja. E termina o ano, cara. Para mim é maravilhoso poder fazer isso. Mas assim, é o que você quiser. Quer performance? Pode que... Quer ir meio que intermediário? Vai. Você faz o que quiser, não tem que ter obrigação de nada, né? E, por exemplo, um cara que corre há tanto tempo, ainda existe a possibilidade de chegar... Você não está num bom dia e você quebrar e não completar a prova? Assim, sim, é possível para um cara... Claro. Mas hoje em dia eu nem tento muito mais me esforçar ao ponto de quebrar uma prova. Hoje em dia eu estou bem mais tranquilo. Ou muito mais consciente das coisas que eu faço. Né? Mas acontece, claro. Claro. E esse ano teve mortes, né? Em algumas maratonas, tudo, né? Então, cara, mas essa coisa de morte súbita, cara, é uma coisa que sempre quando acontece levanta muita preocupação, né? Porque, poxa, então correr é perigoso. Então correr... Não, perigoso é você ser sedentário, ficar no sofá. Então, é isso que eu ia falar. Porque o cara que morre no final de semana jogando bola com os amigos,
não vira notícia. Mas você né? acha que esse pessoal que morreu, assim, os caras estão querendo cortar etapas? Eles De pularam. repente, pulado, como você tá falando, o cara sedentário. Não, eu vou fazer 42. E o É cara. difícil saber, sabe? Mas assim, o que eu já ouvi de especialistas, que o mais essencial que você tem que fazer, se você vai correr, é fazer um exame simples de eletro. Um eletrocardiograma. Que o elétrico você consegue ver se o cara tem uma possibilidade de ter uma morte súbita no exercício. É uma coisa que eu tenho, assim, muito receio, sabia? Quando eu tô correndo, eu fico Não tem muito nada. cansada. Eu fico, ai, meu Deus do céu, Você a já gente fez vê tanta você coisa. já fez eletro? Eu fiz aquele eletro, mas é parada, né? Que Isso, você fica isso. É o parada eletro lá. parada, aquele simples. Um eletro simples. Tranquilo, tudo certo, tudo lindo, né? Mas, ai, gente, a gente fica com medo que a gente escuta tanta história. Aí eu já tenho umas dicas aqui. Não sei se é, né, uma coisa que... Não sei, mas é uma superstição minha. Por exemplo, eu não tomo energético e vou correr. Sabe? Não sei, vai saber. Não entendeu? é sei. recomendável mesmo. Então, Não é eu não sei. recomendável mesmo. Ou aquele pré-treino que eu não estou acostumada. Ah, comprei um faço. pré-treino novo, vou tomar ele aqui e vou correr. Eu não faço essas coisas. Né? A gente tem que, né, também ter um pouco de cuidado. No aquecimento, você tem que pular 3 vezes com o pé direito, 3 vezes com o pé esquerdo, fazer um Ai, polichinelo. olha, alguém Senão tira dá ele ruim. daqui.